A pandemia obrigou a todos a se recolherem em suas casas, o que fez com que as pessoas da mesma casa passassem a conviver mais de perto. Isso trouxe alguns conflitos, principalmente nos casamentos. Eu quero falar um pouco sobre isso. Vamos lá? Antes, as pessoas passavam muito tempo longe devido ao trabalho. Agora, muitos passaram a trabalhar em sistema de home office. Eu vejo que essa aproximação fez com que muitas coisas se esclarecessem, apesar dos conflitos. Talvez muitos desses casais estavam acomodados em suas relações, funcionando como um porto seguro, mas isso não quer dizer que ainda existisse algum amor ou até excitação entre os dois. Quando os casais se viram no mesmo ambiente por longo tempo, foi possível então perceber algumas modificações, algumas coisas que não tinham sido percebidas antes. Até que se criasse uma defesa para essa exposição, já era tarde. Para muitos foi muito irritante a presença do cônjuge, o que originou muitas discussões, até mesmo agressões físicas e morais. Houve muita procura de terapia de casais nesse período, mas geralmente eu recebo casais que já estão com a relação muito ruim. No entanto, também ocorreu o contrário. Houve casais que melhoraram suas relações em função dessa aproximação. A única forma que eu vejo para melhorar uma relação é a aproximação. O distanciamento só é necessário quando não há muito a se fazer. Eu vejo que o casamento, para ser prazeroso em sua convivência, deve haver sempre uma renovação e aprofundamento nessa relação. Nós nunca vamos conhecer 100% nosso parceiro, porque o ser humano é um universo em si mesmo e cada um procura também preservar algumas áreas da sua vivência sob sigilo. Talvez a pessoa não veja razão para se expor totalmente ou ainda tema ser julgado ou julgada em seus segredos. O casamento vai se tornando mais perto do ideal quando cada um se sente mais à vontade em ser autêntico consigo e com o outro. Ter que manter a aparência requer um gasto de energia enorme, porque vai ter sempre que ter o cuidado de não se contradizer, e é evidente que toda essa estratégia mantém um distanciamento emocional entre ambos. Eu costumo fazer uma dinâmica com os casais que é muito simples de se fazer, mas que vai dizer muita coisa. Que é o seguinte: eu peço que ambos fiquem de frente um do outro a uma certa distância e somente se olhem, evitando se falarem ou se tocarem durante uns 5 minutos. Alguns conseguem se olhar nos olhos, outros desviam o olhar, demonstrando certo receio. Alguns se olham como se estivessem se encarando no confronto agressivo. Há reações emocionais, como risada, choro, carinho ou até mesmo frieza. Esta é uma forma de se experimentar a interação do campo energético. Após o tempo decorrido, cada um vai falar das suas sensações, sentimentos e pensamentos. Isso ajuda na exposição de um para o outro e vai refletir na relação. Essa questão energética é muito importante nas relações, porque os conflitos podem ser em função de uma incompatibilidade energética. Assim como o bom relacionamento é proveniente de uma boa interação dessa energia. Isso aparece na relação afetiva e sexual do casal, que são dois fatores importantes para a relação conjugal. Outro fator importante na relação de casal é a presença da idealização que cada um fez do outro. Ao se unir a uma pessoa, aceite-a como ela é. Eu vejo muitos casais em conflito porque um idealizou o outro e quer de todas as formas que esse o corresponda. Casais vivem conflito por muito tempo porque cada um quer transformar o outro em suas próprias expectativas, geralmente baseado em carências emocionais. Esse é o caminho mais difícil de se trilhar. Parceiros têm que ter empatias. É claro que ninguém vai ser exatamente igual ao outro.
Até porque a diferença entre as pessoas faz com que as relações fiquem mais interessantes. Mas há coisas que são essenciais numa relação sob o mesmo teto, como a educação dos filhos, por exemplo, onde deve haver concordâncias para não se criar conflitos nessa criança. O local de moradia, por exemplo, um gosta do campo, o outro da cidade, quer dizer, alguém vai ficar insatisfeito nessa história. A filosofia de vida, um gosta de um relacionamento aberto, o outro quer exclusividade. Um tem mais liberdade na sexualidade, o outro é mais reprimido, é mais tímido, né? Até coisas simples, como a forma de apertar a pasta de dente. Um gosta de apertar em cima, o outro gosta de apertar embaixo. Um gosta de limpeza, o outro é mais desleixado. E aí vai, né? Há uma série de diferenças que são oriundas de histórias diferentes. Cada um vai representar a sua cultura familiar original, ou como tem vivido até o presente. Bem, começamos falando de uma doença que restringiu a sociedade, mas acabamos falando de doenças emocionais que podem restringir uma relação. De qualquer forma, na relação deve haver compreensão mútua, respeito, cumplicidade, acordos, participação, compartilhamento, transparência, afeto, carinho e prazer. Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem. Se você gostou, dê o seu like e recomende o vídeo a quem você acha que precisa. O link do site está no perfil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.